Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje vamos conversar sobre os altos e baixos de nossa vida. Por acaso você anda intencionando se manter em equilíbrio, corrigir esses altos e baixos, vir a ter uma vida sem inquietações? Então fique conosco até o final que nós vamos trabalhar este assunto hoje. Renata, seja bem-vinda. Carol, boa noite a todos, Aureliana. Gente, desculpe o meu atraso um pouquinho, viu? Eu estava aqui experimentando uma luz para ver se vai ficar bom, né? Sejam todos bem-vindos. Clarinha, Lília, todos preparando, né? Todos se preparando para mais uma noite, onde nós vamos trabalhar bons conceitos, bons ensinamentos, sempre dentro daquele desejo de ajudar vocês e a quem mais vier depois a ter uma vida mais estruturada, né? Com mais sabedoria, uma vida mais alegre, mais gostosa, porque só vale a pena viver se for desta forma. Então, nesse caso, a única coisa que deve nos importar realmente é viver bem. E essa deve ser a nossa meta, o nosso desejo, e vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Então, vamos lá, iniciando o nosso trabalho, pedindo ao Criador que nos abençoe, que toque o nosso coração, que coloque em minha boca as palavras que nós precisamos de falar e de ouvir hoje, né? Porque eu também ouço aquilo que eu digo. E muitas vezes até eu me surpreendo de estar falando coisas que eu nunca havia pensado antes. Então, isso é o belo da questão, é o belo de quando a divindade nos inspira, desde que a gente coloque, né, se coloque à disposição para que isso aconteça. Então, gostaria de pedir a cada uma de vocês que feche os seus olhos um pouco e se conecte, né, dentro aí de você com essa energia amorosa, essa energia que tem sabedoria e que tem todas as palavras para nos trazer na noite de hoje, para aquietar o nosso coração e para nos dar novos rumos, por que não, né? E que assim seja. Então, pessoal, durante a semana eu trabalhei aí com os altos e baixos, né, nas minhas postagens, já preparando para esse assunto de hoje. E aí nós vamos ter que ver algumas coisas, tipo a primeira coisa, a reatividade, não é? Por que que a gente tem altos e baixos? E não raro a gente está numa fase boa, não raro acontece algo que vem nos tirar do prumo, que vem tirar o nosso equilíbrio, não é verdade? Então, isso aí já é o suficiente para nos alertar que nós precisamos de estar sempre prestando atenção àquilo que vai em nossa mente e também sempre estar prestando atenção à maneira como nós nos conduzimos e nos comportamos frente a situações, né? Porque eu tenho comentado já algumas vezes que muitas coisas que nos acontecem se devem às situações e não às pessoas em si, e não às coisas exatamente que um diz ou que outro fala. Isabela, seja bem-vinda. Aureliana, muito animada, que beleza. Eu também. Então, dentro dessa animação, vamos permitir que o nosso encontro hoje seja muito curativo para a nossa alma, né? E vamos pegar de volta aqui o nosso assunto da reatividade. As situações acontecem sempre. Sempre a gente está envolvido em algum fato, em algum acontecimento, seja no relacionamento, seja onde for, né? No trabalho, na vizinhança, enfim. E coisas são ditas, coisas são feitas e nós reagimos
frente a essas coisas, as pessoas também reagem frente a essas coisas. E muitas vezes vai se criando um nervosismo, uma falta de paciência. Patrícia, bem-vinda. E nós precisamos observar quando é que nós perdemos a paciência, quando é que nós perdemos o encanto, quando é que nós nos sentimos decepcionados, né? Quais situações geraram essas coisas? Porque tudo que nos acontece, Cristina, tudo que nos acontece tem uma causa, não é? Tem uma fonte. Todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. E isso é assim sempre. O que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, seria sempre estar observando o bate e volta, o bate e volta. Porque muitas vezes as pessoas fazem coisas contra nós movidas por um gesto que a gente teve, por um olhar que a gente teve, não é? Por uma palavra que a gente colocou mal. E não era a nossa intenção, e não era a intenção da outra pessoa. Então, a vida é cheia dessas coisas, né? Coisas até simples, feito você estar andando debaixo de uma árvore e cai uma fruta na sua cabeça, como já aconteceu com gente da minha família. Que interessante, eu estou passando e cai uma fruta justo na minha cabeça, não é? São situações, mas nós temos que nos lembrar que todas as situações que nos acontecem, elas vêm de encontro a algo que nós emitimos antes. Não é? Descobrir a relação de uma coisa com a outra é muito importante, porque assim nós podemos observar quando é que nós entramos em baixa e quando é que nós voltamos para o alto. O que foi que nos levou a descer no nível, né? Seja do contentamento, seja da autoestima. Quantas vezes a gente fica se sentindo nada, ou quantas vezes a gente fica se sentindo assim, demais. Que bom até, né? A autoconfiança lá em cima, né? O poder pessoal em dia. O que moveu isto, tanto para cima quanto para baixo? Porque isso é o normal da vida. Nós falamos, isso é o normal da vida. Sim, a gente não é perfeito, ninguém ainda é perfeito. E nós passamos por tantas situações que nos animam, nos deprimem. Mas, gente, o que nós precisamos de pensar? É que nós não podemos ficar à mercê das situações. Vocês estão de acordo? Não é? Porque a gente ficar à mercê das situações só vai nos trazer desequilíbrio. Porque nem sempre as situações vão colaborar para que eu me engrandeça, não é? Porque dependendo daquele olhar que eu dei, daquela palavra que eu disse, daquele comportamento que eu tive, daquele descuido, né, por pequeno que seja, é que virão as coisas em nossa direção. Não é verdade? Então, nós precisamos observar incrivelmente tudo que passa em nossa cabeça, tudo que sai de nossa boca, tudo que sai pelas nossas mãos enquanto ações, não é? E tudo o que sai pelo nosso caminhar na vida. Um passo errado, pronto, eu já atraio uma situação contrária. Eu vou cair, né? Posso até cair mesmo, literalmente, com um passo errado, né? Quebrar uma perna, quebrar a bacia. Quantos casos tem? E por que a gente precisou disso? Se nós nos lembrarmos que tudo é atração, nós podemos começar a fazer essa observação daquilo que sai de nós, né? Porque se nós quisermos evitar os altos e os baixos, nós vamos precisar de manter uma linha de pensamentos mais estável, não é? Para que os nossos sentimentos também se estabilizem, para que as nossas palavras sejam sempre também estabilizadas num nível bom, né? Num nível positivo, num nível que seja construtivo, alegre. O que é que nós emitimos para o outro ser? Uma noite que eu durmo mal e que eu acordo assim, com a fisionomia não muito atraente, quando eu encontro com alguém, eu já estou
passando para a frente um estímulo ruim. A pessoa, ao me ver, já é envolvida por aquela sensação de cansaço, talvez, né, de tristeza, de estar desanimada, não é? Então, Rayane, bem-vinda. Então, como fazemos? Como fazemos? Nem sempre nós estamos no melhor de nós e nós vamos ao encontro da vida, ao encontro das outras pessoas, de todas as situações, nem sempre com o melhor de nós. O que a vida vai nos dar de volta? Então, dentro de mim é preciso que haja a estabilidade, não é verdade? Então, essa questão de nós namorarmos com a nossa reatividade, procurando compreender o que está passando pelo meu pensamento que me eleva ou que me abaixa. Quantos pensamentos ruins nós temos por dia, não é? Especialmente agora, nesse momento em que a gente está em meio a uma guerra, né? Guerra cibernética, guerra de informações, não é? Essa questão de vírus, tudo isso é guerra para nos desestabilizar, porque há um interesse em que a gente permaneça desestabilizado, há um interesse em que a gente fique vai e volta, feito uma sanfona, porque quanto mais instável nós estivermos, mais nós somos presas fáceis dos laboratórios, né, do consumo de medicamentos, mais nós somos presas fáceis de ensaios políticos, de políticas públicas errôneas, né? Não é isso que a gente está verificando? Então nós temos que ter um mínimo de senso crítico, porque nós não podemos ficar à mercê do que está acontecendo lá fora, porque aqui dentro nós vamos cair. E a gente lá embaixo, é muito fácil a gente concordar com qualquer política que venha lá de fora, não é verdade? É verdade. Então, se eu estou atenta ao que passa na minha mente e ao que está entrando dentro de mim, vindo do lado de fora, eu posso colocar um porteiro, né? Que meus olhos sejam os porteiros, que meus ouvidos sejam os porteiros, né? Minhas narinas também, porque cheiros também colocam o mundo dentro de mim. O tato coloca o mundo dentro de mim. Então, se o mundo está me presenteando só com notícias horríveis, ruins, de crise, de doença, de vírus, de não tem remédio, de tem não sei quantas mortes, eu fico vibrando numa faixa muito inferior. Então, quando eu consigo me elevar um pouquinho com algo que me deu uma esperança, uma luzinha que me deu, imediatamente já vem outra pessoa, já vem outra notícia e nós vamos de novo lá para baixo. Pessoal, vamos acordar, vamos ficar atentos, sabe? Porque o medo é a porta escancarada para que a gente caia e para que a gente seja dominado. Porque se eu não consigo ser uma pessoa corajosa, eu vou ficar dependendo de alguém que me proteja, ou que finge que me protege, né? Passa a mão na minha cabeça, põe um trocadinho no meu bolso e eu fico quietinha, porque aquele trocadinho já me dá o básico, não é? Vamos abrir os olhos. Vamos parar de engolir todas essas coisas que estão sendo buzinadas no noite dia e noite, põe máscara, tira a máscara e Covid, e não sei mais o que, não sei mais o que, né? Será que isso é verdade mesmo? Quem garante? Quem garante que aquele monte de urnas tem alguém lá dentro? Hein? Quem garante que todas aquelas estatísticas que são colocadas aí são realmente verdadeiras? Quem garante? Não é porque está sendo noticiado, porque é verdade, entendeu? Olha que interessante, a gente fica de máscara 10 minutos, 15 minutos, a gente fica doido para tirar. Por quê? Isso não pode fazer bem. Porque se fizesse bem, a gente não importava, não é? Então, nós temos que ter senso crítico. A minha alma não aceita essas informações, não é a minha mente, não, é minha alma, é meu ser, é o ser que me anima. Ele me avisa que tem algo aí, não é? Como avisa você. Agora imagine, o sol doador da vida. Minha alma não aceita que sol cause câncer.
não é? Como pode? Então, quantas coisas são colocadas para nós e nós engolimos sem ir pesquisar, sem verificar outras opiniões, sem verificar opiniões de pessoas que são realmente abalizadas, que são realmente pesquisadores, ou que têm anos e anos e anos e anos de prática, né? Então, essas pessoas falam, não adianta nada, porque tem uma mídia buzinando, 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 e nós vamos acreditando nela. De onde vem? Um câncer, por exemplo, vem de uma mágoa profunda, vem de uma dúvida que eu não consegui resolver. Aquilo vai externando, vai descendo do espírito para a mente, para o sentimento, para o corpo e vira doença. Hein? Não é? Então, se nós queremos uma vida estável, com alegria, com tranquilidade, com poder de decisão, eu tenho que me alertar, nós temos que nos alertar. Nós temos que criticar, analisar. Mas nós não conseguimos analisar nada se nós não tivermos muitas informações de muitas fontes, porque a gente faz acariações. A gente compara uma coisa com a outra. Olha que dado interessante. Eu ouvi um vídeo cuja pessoa que é dada a pesquisas disse: eu me dei o trabalho de verificar o número de mortos no Brasil no ano passado em relação ao número de mortos no Brasil esse ano. Engraçado, esse ano tem menor número de mortos do que o ano passado, hein? Então, não é muito interessante? Eu não me dei o trabalho de conferir isso, tá? Mas seria necessário que cada um de nós que ouça uma coisa dessa vá lá nas estatísticas, né? Nos dados de IBGE e confirmar isso aí. Ou não? Nós vamos aceitando tudo que nos falam, sem pesquisar, sem tirar a prova. Então, não tem como a gente se equilibrar sem que a gente se observe, e se observe em relação ao que está vindo de fora e em relação ao que sai de mim para fora, porque a vida só me dá o que eu dou para ela. Ela só me devolve o que eu dou para ela, não é? Então, minha amiga disse que parou de ler notícias ruins. Agora só leio o que for bom. Medida de inteligência. Por quê? O que eu quero colocar dentro de mim? O que me anima ou o que me abate? Com que material eu quero ficar lidando dia e noite? Com aquele que me anima, que me informa, que me esclarece, que me torna forte, ou com aquele que me abate? Repare qual é a pessoa com a qual você mais conversa, o que ela traz para você. Se é coisa boa ou se é coisa ruim. Porque nós vamos ter que fazer uma seleção, pessoal. Altos e baixos podem ser curados. Mas nós temos que estar no controle daquilo que nós colocamos de fora para dentro e especialmente daquilo que nós colocamos de dentro para fora. Porque o que eu coloco de dentro para fora vai trazer o de fora para dentro. Não é, não? Então, simples para entender, não é? Deixa eu ver minha colinha aqui. Então, eu coloquei também numa das minhas postagens que embaixo é como em cima é como embaixo. Isso é um ensinamento esotérico, não é? Que quer dizer o quê? Conforme eu penso, conforme a minha realidade. Conforme eu penso, em cima, meu corpo e minha vida embaixo. Se eu olho a minha vida, está organizadinho, tudo tranquilo, estável, em cima está bem, então eu estou estabilizada no meu pensamento, ok? Se eu olho a minha realidade, ela está ruim, perdas, vícios, dificuldades extremas, e eu vou olhar na minha mente e no meu coração o que eu encontro? Julgamentos, condenações, críticas, revoltas, medos, angústias, né? Traumas, resultados de traumas, coisas que eu não resolvi, porque eu não olhei e não fui sincera comigo, e fiquei regando aquele materialzinho lá todo dia. Sabe aquela coisa de quando a gente não resolve nada?
e aquilo fica só crescendo, e passa de um ano para o outro, de um ano para o outro, aquilo cresce de uma forma, e a gente vai fazendo doenças, então, no corpo. E também a vida financeira vai mostrando os reveses, né? Acontecem perdas, acidentes e tantas coisas. Só que nós não temos o hábito de relacionar uma coisa com a outra. Nós não temos o hábito de observar aquilo que a gente pensa, de nos entender que eu ainda guardo o trauma daquele fato lá de trás, que eu ainda não falei para aquela pessoa tudo que está guardado aqui até hoje. Ah, mas eu não vai dar para falar, já passou tanto tempo, eu não tenho mais coragem. Então você vai escolher. Ou vai abandonar todos esses sentimentos, ou vai ficar com essa coisa aí sem resolver. Ou vai lá e fala e resolve, ou abandona o sentimento para limpar o seu ser. Senão, nós não teremos nunca estabilidade emocional, né? Nós não teremos nunca uma mente ativa, ativamente positiva. A mente está sempre ativa, mas ela pode estar no bem ou no mal, não é? Eu preciso escolher. Então, esse é um desafio para nós. Mas se a gente se lembrar que em cima é como embaixo é como em cima, porque acaba que uma coisa interfere na outra, né? O círculo vicioso. Então, precisamos de restabelecer o ciclo virtuoso. O bem ocasionando o bem, que traz como retorno o bem. E vamos mover a roda sempre no bem. Como conseguir isso, pessoal? Como conseguir isso? Ana Paula, bem-vinda. Como conseguir isso? Como conseguir a estabilidade? Então, nós temos que ser auto-observadores, né? Observadores de nós mesmos. Nós temos que ser observadores do externo, porque uma coisa produz a outra sempre. E nós precisamos decidir pular fora do bate e volta, não é? Nós precisamos decidir que nós vamos manter apenas pensamentos bons em nossa mente. Cristina, mas a vida não é assim, acontecem tantas coisas. Sim, mas vamos pegar essas coisas e transformá-las em bem? Porque, por outro lado, a pior situação é luz para a nossa vida. Porque ela está escancarando que eu estou funcionando mal. Ela está escancarando que nós estamos funcionando mal. Então, agora vocês imaginem as situações do dia a dia, com todas as pessoas se ressentindo, guardando coisas, outras sendo abusadas, outras expressando até com violência, outras não. Então, os olhares, as sensações, às vezes a pessoa está uma múmia, você não nota nada, sentimento nenhum nela, mas ela está estática e lá dentro dela é um vulcãozinho, a qualquer momento ele explode. Tanta coisa pode acontecer, basta uma faísquinha. Então, quantos de nós está sendo uma bomba atômica ambulante? Então, nós precisamos estar atentos o que eu guardo dentro de mim. Uma bomba atômica, vamos tratar logo então de desmontá-la. Hoje eu me sinto esse barril de pólvoras ou uma bomba atômica, porque desde sempre eu me calei frente a isso, frente a isso, frente a isso. Eu tenho dificuldade imensa de me colocar. Eu morro de medo de criar problemas na família e eu ter que cair fora, ou ele cair fora, ou os filhos acontecer isso ou aquilo com eles, né? Então eu vou me calando, eu vou me calando. Gente, lembramos da live passada, automartírio não leva a nada. Automartírio só leva ao baixo. Só leva ao baixo, mas nós ansiamos pelo alto. Mas eu não alcanço o alto se eu não subir a escadinha. Não tem como. E se eu estou embaixo é porque eu desci a escadinha.
Seja no que eu pensei, seja no que eu falei, seja no que eu senti, seja na coisa que eu fiz, a maneira como eu me comportei, de que maneira for, né? Se eu desci, eu devo retornar, eu devo fazer o caminho contrário. Isso é um esforço diário. Isso é um esforço diário. Porque não quer dizer só porque eu decidi que já vai mudar. Eu decidi, mas ainda não fiz a transformação. Porém, quando eu me decido, a transformação começa a ocorrer, mas vai depender de uma prática diária. Então, milagres acontecem também, podem sim, pela força da minha determinação. Vocês podem ver que às vezes a gente se arrepende amargamente de ter feito alguma coisa e nós falamos assim: nunca mais eu faço isso. Mas nunca mais mesmo. Então, quando tem esse nunca mais com essa força, com esse entusiasmo, costuma que a vida muda bem rapidamente. Porque quando o arrependimento chega neste ponto e que eu decreto a mim mesma que jamais farei assim novamente, eu começo a fazer diferente imediatamente. Então, os resultados já começam a surgir. Não é verdade, Ana Paula? Você sabe, né, Ana Paula? Uhum. Pronto. Mas só precisei de uma decisão. Mas para que eu tenha uma decisão, eu preciso de entender que eu estou oscilando. Que hora eu estou para lá, que hora eu estou para cá, que hora eu estou para lá, né? Que eu estou que nem uma folhinha no vento. E não é tão bom assim, né? Ser uma folhinha no vento, a gente vai ficar solto demais. Não é não? Deixa eu ver minha colinha de novo. Aí, eu pus também uma postagem assim: os céus e a terra estão cheios da vossa glória. Os céus e a terra estão cheios da vossa glória, né? Minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos e meu corpo estão cheios da vossa glória, porque se meu pensamento estiver bom, meu sentimento é ótimo, minha saúde é maravilhosa e toda a minha ação é bela. O que eu quero para a minha vida? Eu quero uma vida bela. Então, eu que trate de tornar belos os meus pensamentos. Ah, mas com essa pessoa na minha frente fazendo isso sem parar, eu não consigo. Ah, bom, mas então aqui no meu pensamento tem uma pessoa fazendo isso sem parar, né? E se eu parar de pensar que ela faz isso sem parar? E se eu começar a pensar, nossa, essa pessoa hoje está tão tranquila, está tão pacífica. Imagina que eu fecho meu olhinho e fico pensando, fulano hoje está tão em paz, está tão pacífico, que beleza, que coisa gostosa, que coisa bela. Aí eu vou repetindo essas coisas quando eu vejo, eu estou tão pacífica que o fulano ou a fulana também ficam. Porque tudo que eu sinto chega lá. Isso é um milagre que nós podemos fazer diariamente com aquilo que nós pensamos, porque se eu penso uma coisa boa e deixo criar o sentimento da mesma qualidade, não tem dúvida. O sentimento da mesma qualidade vai trazer aquilo para mim. É a lei da atração. Porque o pensamento dá forma, mas é o sentimento que atrai. Não é belo, gente? Nós temos que saber dessas coisas. Passei anos estudando isso para ter essa clareza e praticar essas coisas hoje em dia. Minha vida melhorou tanto. Quem me conhece pode dizer, né? Quem me conhece há muitos anos, né? Boa mudança para fazer, isso mesmo. Ângela, opa! Como é que é? Quando vai voltar para nós? Então, gente, muito belo tudo isso. Isso nos dá esperança. O conhecimento nos reaviva. O conhecimento traz de volta para nós chances de acertar. Nós precisamos de estar sempre conversando sobre essas coisas, porque a gente se esquece. O dia a dia, ele nos draga. O dia a dia nos traz de volta para todos os sofrimentos e dores.
Por quê? Porque a gente ainda não resolveu tudo isso dentro de nós. Então, dia a dia, nós temos que estar conversando sobre isso, sempre, 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 relembrando, relembrando, para que a gente comece a praticar. Não é verdade, pessoal? Olha que delícia, né? Quando a gente acorda para uma possibilidade que está tão próxima de nós, mas que a gente não estava colocando atenção, mas nem tinha informação que podia ser assim. Porque, na verdade, todas as vezes que a gente está numa fase boa, é porque a gente está pensando em coisas boas e está sentindo coisas boas. Portanto, nós atraímos coisas boas para nós, tipo uma melhoria financeira, uma troca de emprego, de trabalho, amizades novas que chegam, pessoas novas que chegam na família, porque houve ambiente favorável para aquilo. Então eu preciso escolher, eu quero permanecer no alto ou eu vou ficar oscilando? Enquanto eu estiver à mercê das coisas, de todas elas, inclusive dos meus pensamentos, quando eles estão soltos, eu terei encrencas. Eu descerei a escadinha e conhecerei a decadência. Como que nós vamos fazer com a nossa pessoa, com a nossa vida? Não é uma escolha diária? Então, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Amém. Porque quando eu digo amém, eu concordo que o meu céu está ótimo, a minha terra também, né? Não é muito bom isso? Mas eu preciso praticar isso diariamente. Não dá para lembrar hoje de manhã e na hora do almoço eu já ter esquecido e já ter escorregado no tobogã, não é? Tudo é escolha. Então, a gente chega num ponto que é a coerência. Nós precisamos ser coerentes. O que quer dizer isso? Eu agir conforme eu penso, né? Porque se eu acredito que Deus existe, mas que Ele não me protege, então que eu tenho que ficar pondo câmera, alarme, etc., tá danado, né? Em vão eu tenho fé, porque eu acredito mais na tranca, no alarme, no vigia, do que na divindade. Então, meu pensamento já titubeou e eu já abri portas para aquelas coisas acontecerem, não é? O conselho dos sábios é que a gente tranque sim a casa. Por quê? Porque a gente ainda não está equilibrado. Mas assim que eu começo a manter uma estabilidade no meu ser, polarizado no céu e não no inferno, provavelmente nós não seremos alcançados. Eu não serei alcançada por nada e nem ninguém que estiver polarizado, que estiver no céu, não será alcançado pelo inferno. Porque o inferno está de um lado, o céu está de outro. A gente precisa sair de um para passar para o outro. Vocês concordam? Então, de manhã a gente acorda bem, dormiu muito bem, teve um sonho gostoso, aí dá de cara com uma notícia péssima, e aí a gente despenca, porque a gente não tem resistência, né? A gente não tem resistência, a gente está aberta à influência do mal, a gente não está fechado. Mas se eu estiver pleno, se eu estiver estável, a pior coisa quando bate a minha porta, eu abro a porta, olho para ela amorosamente, né? E dou um jeito de encaminhar também amorosamente. E aquilo não me pega, né? É isso aí, muito interessante, né, minha amiga? Então, né? São coisas que nós precisamos estar sempre refletindo sobre elas, porque elas ampliam, a nossa compreensão se amplia. E quando a gente experimenta praticar, né, é a coisa melhor que tem. Então, nós precisamos ser coerentes. Então, se eu acredito na divindade e ela é que anima o meu ser, eu não posso acreditar nas coisas ruins. Eu só tenho que acreditar nas boas. Então, se eu sou o herdeiro, né,
do Criador, a herdeira, eu não devo temer nada, e nada me falta, porque se eu sou a herdeira, tudo está providenciado para que eu tenha de tudo e não me falte nada, né? Mas eu tenho que corresponder com a confiança. Se eu não tenho a confiança, então aquilo que está na minha mente é de mentira. Porque o que eu vibro no meu coração não é a fé, eu vibro o medo. Então eu caio. Por outro lado, eu falo, então tá, a partir de hoje eu vou me estabilizar pelo meu desejo e a minha determinação. Tá, aí em 5 minutos eu já estou fofocando, ou eu já estou dando atenção às notícias da mídia, eu já comecei a ficar com medo de sair de casa. Então, eu já saí do céu, eu já desci para o inferno. Então, eu tenho que ser coerente. Eu determinei que vou ficar firme ou vou ficar aderindo ao medo? Ah, mas a possibilidade existe, porque o vírus é de verdade. Mas eu trabalho para o meu sistema imunológico ser forte. E nada tem me acontecido. Então, sinal que minha saúde está boa. Esse aí já deve ter passado por mim há muito tempo e eu nem me dei conta que isso já deve ter acontecido realmente com a maioria. Mas a gente fica ouvindo aqueles números, aquela buzinação em nossa cabeça, a gente se esquece que determinou que não ia mais embarcar naquelas informações. Nós temos que ser coerentes. É claro que nós não vamos nos crucificar enquanto nós estamos em processo de firmar, né? Porque a gente cai mesmo, não tem importância. Eu não tenho que dar importância à minha queda, eu tenho que dar importância ao meu desejo e à minha determinação de me levantar. Não é? O que vocês acham? Tenho certeza que todo mundo vai achar o que eu estou dizendo. Então, vamos ser coerentes. E a outra coisa que nós temos que ter a noção, né, bem firme, que eu já mencionei, que é nós colhemos exatamente o que plantamos. Então, se eu quero uma vida estável, né, meu pensamento estável, meu sentimento estável, para que a minha vida fique organizada e estável também, né, internamente, emocionalmente, mesmo do lado de fora, eu tenho que trabalhar para isso. Né? Então, eu tenho que plantar boas sementes, porque a colheita, ela vem, ela é inexorável. Eu posso escolher as sementes, a colheita não. Agora, se eu tiver vontade de colher isso e aquilo, eu tenho que escolher as sementes. Porque se eu planto abacaxi, eu não vou colher chuchu, né? Então, fica isso bem claro, né, pessoal? Então, curar a instabilidade é esta coisa da gente se observar, definir o ponto que nós queremos chegar e começar a trabalhar para que ele aconteça, não é? Sem definições, nós não vamos. E como que eu vou definir? Eu tenho que perceber que eu estou instável. Eu tenho que definir que colheitas eu quero. Porque a hora que eu me levantar, que eu abrir meus olhos, eu já vou deparar com alguém, eu já estou começando a plantar. O primeiro pensamento que eu tenho no dia, eu já plantei o meu dia. Se foi bom, o dia será bom. Se o pensamento já foi duvidoso, o dia já será ruim. Então, eu posso controlar meus altos e baixos desde que eu determine o que é que vai povoar os meus pensamentos. E se eu for coerente durante todo o dia àquelas definições, determinações que eu tive, então será muito tranquilo. E assim é que deve ser, né? Então, pessoal, manter a estabilidade depende
muito da gente se conhecer, porque quem me conhece sabe que eu trabalho com a numerologia, quase todos vocês que estão aí, acho que já fizeram a consulta, né, numerológica ou o mapa numerológico, e vocês sabem que a gente tem frequências vibratórias diferentes para cumprir durante a vida, e os nossos baixos diminuem grandemente quando a gente conhece essas frequências, né, quais são elas, e procura manter o equilíbrio de cada uma delas, fazer como deve ser feito, né? Então, provavelmente, a gente garante os altos. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos de autoconhecimento, não é? Autoconhecimento é saber quem que eu sou, o que que eu vim fazer, que tipo de situações eu vou enfrentar para que eu esteja preparado. Porque cada número daquele nosso mapa é uma solução para as nossas questões. Portanto, é muito libertador o autoconhecimento. Não só isso que eu venho falando, da gente se policiar, se observar, que reações eu tenho frente a quais estímulos, né? Isso é super importante, que defeitos eu estou tendo, o que eu gostaria de corrigir em mim, ou será que eu tenho mesmo que corrigir alguma coisa em mim? Porque, no geral, como eu venho dizendo sempre, a gente acredita que os outros é que estão produzindo em nós aquelas coisas, mas não é. Nós é que temos padrões de reações definidos em relação àquelas coisas que chegam. E conforme eu reajo, eu conquisto mais daquelas mesmas ou faço como que aquelas melhorem. Por isso a importância da gente se entender e saber quais são as nossas frequências, para que a gente vibre cada uma com bastante equilíbrio, para sempre trazer lá de fora para cá, ou para a nossa vida, para a nossa realidade, aquelas coisas que vão nos deixar em paz, que vão nos deixar contentes, alegres, né? Sempre com essa vibração harmoniosa. Então, sem autoconhecimento, a gente não vai. Sem estudo, a gente não vai. Sem informações coerentes também, a gente não vai. Então, quando muita coisa é bombeada, né, para o nosso ser, em termos de notícias e tudo mais, nós temos que aprender a criticar, a julgar, né, a selecionar e saber com qual ala que nós vamos ficar. Porque ao escolher a ala que eu vou ficar, eu estou selando o meu destino. Pela numerologia, a gente viu que destino existe e ele é maravilhoso se eu cumprir o que está marcado lá. Mas pelo meu livre-arbítrio eu posso fazer diferente. E os baixos, no geral, vêm de eu usar meu livre-arbítrio e fazer o que eu vim fazer distorcidamente. Então, a gente não pode se cansar de estar se lembrando dessas coisas, e a gente não deve nunca se cansar de procurar o autoaperfeiçoamento dia e noite, dia e noite. A gente deve se deitar pensando naquilo que nós queremos de aprimoramento, porque à noite a mente não dorme, né? Ela trabalha naquela questão. E quando nós acordamos de manhã, aquilo está muito mais adiantado dentro do nosso ser. Mas se eu for dormir depois de ter ouvido esses noticiários todos, depois de ter passado por diálogos ruins, depois de ter visto filmes, novelas, seja o que for, de caráter negativo, meu cérebro também vai ficar trabalhando naquilo lá à noite, não é? Então, nós temos que escolher sempre, né? Então, meus amigos, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, como eu faço sempre, e quero terminar, então, o nosso encontro agradecendo também a divindade pela oportunidade, né? E desejando que todas vocês consigam essa estabilidade o mais rápido possível, quem não tem, né? A maioria já está bem alinhadinho,
que eu conheço aí, né? Todo mundo aí já está mais alinhadinho, a vida já está melhorando, já está bem, graças a Deus. Mas nós podemos ser também essa luz para o nosso ambiente. Eu desejo isso do meu coração, né? Que cada um de nós, então, a partir de hoje, consiga manter a estabilidade interna bastante e que seja a luz para todos, não é? Pessoal, beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e agradeço a proteção também que nós tivemos. Até a semana que vem, né? Se Deus quiser. Beijo.